Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua TV Mundo Maior. Quero já saudar todos aqueles que estão aí conectados, a você, querida e querido telespectador da TV Mundo Maior. Também quero saudar os nossos técnicos aí que estão nos bastidores trabalhando incansavelmente para chegar a essa programação 24 horas para você aí na TV Mundo Maior. Você aí de Três Corações, você que está aí pela internet em vários pontos do planeta, né? A nossa saudação, né, para você que se conecta aqui. Mande recadinhos aqui para a emissora, né? Mandando aí seu WhatsApp, mandando aí o seu recadinho, para que a gente possa estar conectado aí. Essa interação é muito importante. Cada vez que a gente chega aqui, nós trazemos uma página de um livro, fazemos reflexões, nós também trazemos aqui comentários, e hoje nós queremos trazer de um livro do nosso Carlos Torres Pastorino, né? Lembra lá do Minutos de Sabedoria? Pois é, este livro aqui se chama Sugestões Oportunas. Então, são sugestões oportunas do Torres Pastorino, para você que está aí ligado aqui na TV Mundo Maior. Começando então aqui, o tópico que nós escolhemos para trazer no dia de hoje são simplesmente, o nome é gotas, né? Gotas que muitas vezes, se estando sozinha, uma única gota, ela não faz, né, um efeito. Mas e as gotas unidas, né? Nós vamos ver aí o que o Torres Pastorino nos traz através desse texto aqui. Gotas. As gotas que enchem um copo unem-se em seu interior e saciam a sede de uma criatura. No entanto, por mais brilhante e pura que seja a gota, se cair por terra sozinha, tornar-se-á lama e para nada servirá. Então veja aí a importância da união dessas gotas, por exemplo, numa chuva, naquele solo que está muitas vezes seco, né? A gota, se ela cair uma única gota ali naquele, vamos dizer, naquele sertão, naquele solo, né, que está em estado de deserto, uma gotinha não faz efeito, ela vai cair e vai secar imediatamente, né? Ou então, ela pode também, como ele colocou aqui, mais brilhante, pura que ela possa ser, se ela cair na terra, naquela terra, ela vai se tornar lama, né? Então, vejamos, né, a importância dessa união, da união de situações, ou vamos dizer assim, de um trabalho que a gente possa fazer, e se a gente se unir, como a gente lembra das formiguinhas, né, como elas trabalham, como elas constroem ali o seu habitat, as abelhas, né? Se existisse só uma única abelha, será que nós teríamos lá o favo do mel? Será que teríamos mel e os produtos que saem do mel, que são uma bênção, né? Será que teríamos a polinização, né, das plantações, das plantas, das flores? As nossas, abelhas fazem esse trabalho maravilhosamente. Então, a importância, né, de uma gota unida à outra, por exemplo, aquele sacia a sede, né, daquele que está, da criatura que está sedenta ali, né? Também a gente pode olhar os aspectos de um copo, né, quando se está falando aqui de um copo, né, de gotas de água num copo, quando enche um copo. Se o copo não está cheio, né, ele está entre a metade ou mais que a metade, esse copo está vazio ou esse copo está meio vazio ou meio cheio, né? Então, como é que nós olhamos para essa união de gotas, união de forças que a gente pode se habilitar, né, quando nós nos unimos uns aos outros? Não é importante termos, né, essa união para que
consigamos juntos realizar alguma coisa? Hoje, né, através do que está acontecendo no planeta, apesar de a gente estarmos isolados nos nossos lares, nos lugares onde estamos, não nos afasta de nos unirmos, né? A gente precisa ter o afastamento, o distanciamento social, mas não o distanciamento fraternal, né? Mas a proximidade fraternal, ela pode acontecer o quê? Através, por exemplo, hoje das vias da internet, né? Como temos aí redes sociais, temos aplicativos e softwares que funcionam para se comunicarmos, né? Então a gente pode unir forças. Então a gota ela é necessária, a gota ela é importante quando ela se une, né? Com outras gotas para que traga um fruto, né? Que traga algo bom. Lembro daquela historinha de que estava lá um incêndio, né, acontecendo na floresta, os animais todos ali fugindo, né? Nós tivemos isso aí no Pantanal, na Amazônia, ainda temos, né, queimadas, incêndios. Então um passarinho ia, buscava gotinhas e despejava naquele incêndio lá do alto. Os outros animais e até outros pássaros maiores, né, riram daquela atitude daquele pássaro, né, aquele passarinho. Mas ele disse, não, se a minha gota se unir à gota dos outros, nós vamos conseguir apagar esse incêndio. Então era isso que ele estava fazendo, a sua parte. Nem que a nossa parte seja uma gota, mas unida às outras, nós vamos ter chuva, né? Nós vamos ter um benefício que vai poder se alastrar, né? Vemos aí o exemplo da vacina. A vacina são poucas gotas que estão ali naquele frasco. Eu tomei aqui a vacina, são 5 ml, né? São poucas gotas, mas são gotas que unidas umas às outras, né? Numa primeira dose, numa segunda dose, vão salvar vidas, né? Vão imunizar, vão se juntar à proteção imunológica do corpo físico e vão acabar por trazendo saúde, equilíbrio. Então, vejamos o quanto é importante, né, essa questão da união das gotas. Por isso que o nosso querido Torres Pastorino nos traz aqui essa mensagem das gotas, né? A cooperação, ele coloca aqui numa outra frase, é a base da utilidade. Então, ele está falando aqui da cooperação. É dessa cooperação que nós estamos falando, da cooperação que nós precisamos para que a gente leve uma tarefa, uma atividade, um trabalho, né, a ter um bom efeito, né? Nós temos aqui o exemplo da FEAL, a Fundação Espírita André Luiz. São unidos esforços? São unidos esforços. Várias pessoas trabalham com essa finalidade? Várias pessoas trabalham. E o que vai dar resultado disso? A comunicação para se espalhar por milhares de pessoas que vão receber uma mensagem. Então, quando a gente convida, muitas vezes, a pessoa a participar e ser sócia do Clube Amigos da Boa Nova, tem essa particularidade de que a gente pode unir forças para poder projetar essa mensagem do Cristo, a mensagem, né, do Espiritismo, para tantas outras pessoas que estão aí precisando desse socorro, né, de um alento, principalmente no momento de hoje, né? De um consolo, de um conforto, de uma palavra que vai trazer mais alegria ao coração, mais ampliar a fé, né, de uma pessoa, esclarecer. Então veja que a união de forças consegue fazer um grande trabalho. Imaginemos que um operário vai construir um prédio, ele não vai construir um prédio sozinho, ele vai precisar lá dos companheiros, dos outros operários, nos tijolinhos, lá cada um colocando um tijolinho, ou um trazendo a massa, outro fazendo isso, fazendo aquilo, para a construção chegar, né, e ser, né, aquele trabalho, né, que você fala, puxa vida, você olha um prédio daquele, por exemplo, lá em Dubai, um prédio mais alto do mundo lá, Burj Khalifa, acho que né, o nome daquele prédio,
quantos operários, e milhares de operários foram necessários para poder construir. E estão construindo um que vai ser mais alto ainda. Impressionante, né? Então, das areias lá do deserto saiu uma cidade também. Construiu-se uma cidade. Por exemplo, eles construíram lá um condomínio que é uma península. Avançaram no mar. Então, como é que eles fizeram isso? Eles tinham navios que iam buscar areia, né, no oceano mais profundo, traziam aquela areia, injetavam aquela areia ali já, e com o satélite orientando a injeção daquela areia, e aquela areia foi então subindo, 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 e formou, né, até quando a gente olha por satélite, a gente vê um coqueiro, é um desenho de um coqueiro que foi feito grão a grão, né, todos os grãos de areia que eles foram colocando ali e foram se juntando. Então veja o que nós podemos fazer quando nós, né, juntos podemos mudar o planeta, né? Nós estamos passando, por exemplo, esse momento da pandemia. Se nós utilizarmos as forças de todos unidos para que a gente consiga trazer saúde ao planeta todo, nós vamos conseguir, e estamos conseguindo, aos poucos vai se conseguindo, é união, né? Não tem aquela frase que popularmente nós dizemos, a união faz a força, não é? Então, por isso que é importante a nossa parte, com a parte do outro, nós vamos conseguir. Quantas campanhas nós já vimos, né? Quando o povo se une. Eu lembro de um menino que, assistindo vídeos da casa dele, lá nos Estados Unidos, ele viu que faltava água na África, né? Como que aqueles povos podiam faltar água né, naquele país, quando a gente tem água aqui, por exemplo, no Brasil, né, ainda em abundância, né, e lá faltava água. Então, o que ele começou a fazer? Começou a fazer várias campanhas lá no país dele, começou a unir a força das pessoas e começou a construir poços artesianos em vários pontos lá da África. Um menino também que viu que as crianças não tinham nem bicicleta lá na África, né? E ele tinha sua bicicleta, andava, né? Brincava, e via que não tinha bicicleta lá. Então, o que ele fez? Começou também a fazer uma campanha e comprar bicicletas para mandar lá para aquelas crianças, porque também a bicicleta é, naquelas regiões, uma forma de transporte ou de mobilidade que é muito, porque são áreas que são planas, né? E a bicicleta é excelente para isso. Então, o menino foi fazendo, com a união, a vontade dele, com a união das pessoas que foram ajudando na campanha, ele conseguiu, né? E até hoje está lá comprando bicicletas lá para a África. Então, veja que nós podemos conseguir com a união de forças, né? Ele fala aqui, olha, o nosso Torres Pastorino: dar é cooperar, é unir-se o doador à criatura que recebe por um elo que flui de um a outro e regressa ao primeiro. É como se isso até, né, a gente lembra da lei de causa e efeito, de ação e reação, de que ele fala assim, a cooperação, ele fala que é unir-se o doador à criatura que recebe, por um elo que flui de um outro e regressa ao primeiro. Então, que isso é uma corrente de energia e de forças e do bem, que quando ele sai de um elo e vai para o outro, mais tarde ele vai voltar, essa energia vai voltar no elo inicial, né? Então, veja que se espontaneamente a gente pode e deve fazer uma tarefa como essa, ela também naturalmente vai voltar uma energia boa para nós, né? E isso é um crescendo, né? Por isso que, como o nosso querido André Luiz diz, né, que tudo que nós fazemos repercute do outro lado do planeta. Então, uma ação aqui, uma boa ação, ela vai repercutir lá do outro lado. Nós
estamos vendo alguns países que estão agora se movimentando para ajudar o Brasil, como também outros países que são pobres, né? Países que têm uma população pobre. Eu vi a Alemanha enviando medicamentos, suprimentos para Manaus, né? Vi também um empresário chinês enviando máscaras e injeções, né, para aplicar a vacina para a África, né? Então, eu acho que se as pessoas tiverem boa vontade, se nós tivermos boa vontade, esse elo, a tendência desse elo é cada vez estar mais fortalecido, maior, mais ampliado. É uma corrente mesmo, uma corrente que vai... nós não temos aí o coronavírus, que ele contamina, e aquela contaminação vai se alastrando. Essa intenção do bem, esse trabalho no bem, essa união de gotas, vamos dizer assim, vai fazer com que também se alastre, que contagie, né, as pessoas. Nós aí temos que tomar cuidado com as gotículas, né, que saem, né, da boca da pessoa e que nelas a própria o vírus ele se acopla a essas gotículas e essas gotículas ficam no ar, né, e acabam contaminando quem respira. Então são gotículas, são gotas, né? Como essas gotas conseguem fazer isso? As gotículas. Também nós podemos, com a vontade, com o empenho, com a garra, com a coragem, contaminar as outras pessoas no bem, né? Levar uma mensagem, uma palavra muitas vezes uma gota, né? Um gesto, muitas vezes, mesmo que pequeno, ele pode ser até uma gota, mas vai se unindo a outros e aí nós vamos ter um ótimo, um excelente resultado de um trabalho. Então ele continua aqui, né? Depois de falar dar, cooperar, unir-se, o doador à criatura, que recebe por um elo, que flui de um e a outro e regressa ao primeiro. E ele continua dizendo, chama-se gratidão, retribuição ou ingratidão, o elo que se estabelece e permanece. Então a gente tem aí a gratidão, a retribuição ou ingratidão. E essas são elos, esses são projeções nossas que vão, de alguma forma, se unir a outras. Nós sabemos da forma pensamento. Estava lendo uma passagem do livro Saúde, do Miramês, em que ele fala sobre contaminação mental. Nada mais do que também emissões dos nossos pensamentos, que se tornam formas pensamentos, que se unem a outras formas pensamentos semelhantes e aí tomam uma força. Agora, se a gente reverter isso para um pensamento positivo, uma ideia construtiva, uma ação fraternal, é claro que isso vai tomar uma forma, né, que vai contaminar o planeta todo, né, que vai trazer esse elo que vai se estabelecer, e ele diz, e permanecer. Então, se nós temos essa condição de poder arregimentar essas forças, né, de tirarmos do nosso ser essas forças, com certeza vai ser algo muito construtivo para as nossas vidas, né? Por exemplo, a prece, a oração, né, a vibração, tudo isso tem força, tudo isso tem vida, e tudo isso pode se tornar um elo, né? Quando as pessoas, até o Papa, no dia 25, acho que foi de março, né, ou 26, ele fez um chamado para que todas as religiões, todas as pessoas, né, crentes em Deus, todas as pessoas cristãs, que independente da religião, que se unissem em oração para o nosso planeta. Então, muitas pessoas disseminaram aí pelas redes sociais, pelos aplicativos, né, para que orassem naquele dia, naquela hora, para que for uma força imensa né, que foram expandidas de cada um
unindo-se, com certeza vai trazer trazer mudança para o nosso planeta, né? Vai proporcionar energias para que o plano espiritual também trabalhe essas energias, né? Então, a oração também é uma gota, vamos dizer, de cada um de nós, que pode se unir a outras gotas e formar essa água que vai trazer a salvação, né? Vai trazer o conforto, o socorro para tantos que estão passando, né, nesse momento por desafios muito grandes, né? Nem que seja uma gota, é muito importante que essa gota ela seja unida a outra para que realmente, né, traga um efeito, né? Traga um resultado positivo, né? Desse empenho que se está se fazendo, dessa construção que está se fazendo. Então, o nosso Torres Pastorino, no livro aqui, Sugestões Oportunas, nos traz aqui: ao dar, liga-se o doador ao que recebe. Olha que interessante, porque a gente acaba criando um elo mesmo de ligação. A gente acaba criando um vínculo, né? A gente pode lembrar de quantas pessoas nós conhecemos aí nos atendimentos sociais, nos atendimentos em que são feitos na casa espírita, né, aquela pessoa que é recebida com carinho, que é orientada, que vem muitas vezes enferma. E aí, nesse contato, né, com a doutrina, com os trabalhadores de uma casa, se cria um elo, né? É uma coisa natural. E aí o doador, né, se liga ao que recebe. E isso, né, pela gratidão, como ele colocou anteriormente, que é dos elos que podem se criar, ali nasce o outro trabalhador, um outro servidor, alguém que vai servir também, porque é natural que quando a gente recebe, a gente também quer doar, né? E Francisco de Assis já dizia, é dando que se recebe. Então, é dentro dessas condições que a gente tem de dar e receber, né, na liberdade de doar-se, a gente também recebe. Isso é certeza, né? Nem precisamos contar com isso, porque isso vem e de uma forma natural, né? Eu não vou ficar fazendo isso, eu quero receber amanhã, eu faço hoje e no dia seguinte já quero receber alguma coisa, né? A partir daí a gente já não existe algo natural, né? Natural é que venha, se vier alguma coisa, que venha, mas venha a hora, né, dentro da vontade de Deus, dentro das leis que nos regem, né? Aí sim que fica válido isso, né? Essa forma de ligação, né, ela vai se fundir, né? É quando uma gota se dá à outra, né? A gente vê, né, como que as células são formadas, uma célula é formada, né? A gente, quando existe uma química, né? Aquela química que une, né, elementos, então o que são elementos microscópicos, mas que uns unidos aos outros, né? Uma célula unida ao outro, nós temos a formação desse nosso corpo, né? Dos órgãos, né? Das plantas, dos reinos minerais, vegetais, animais, né? Temos aí a prova de que para que a gente exista, a gente precisa, né, da união essas gotas aí, como o nosso Torres Pastorino coloca aí. A importância de a gente projetar isso, né, em favor dos outros, nós acabamos também nos unindo a outras forças semelhantes e a gente se dá conta que a gente está dentro de um universo, né, em que a expansão desse universo ela acontece quando existe essa cooperação, como o Torres Pastorino coloca aqui. Essa cooperação nos introduz, né, nos coloca numa situação, né, de emergir,
de crescer, de evoluir, né? Porque nós todos temos essa condição. Deus ele não deu para um e tirou do outro. Nós é que fazemos isso, né? Nós tiramos. Em vez de a gente agregar, a gente desagrega. Em vez de a gente unir, a gente desune. Isso é também, né, parte desse processo. Mas quem de nós, né, vai ficar querendo perder essa oportunidade de crescimento e de evolução? Nós vamos ficar até quando? Arraigados ao sofrimento, à dor, né, que é sofrimento, que é muitas vezes que nos prende no caminho da evolução. Então, que a gente possa fazer essa reflexão, olhando para essas possibilidades, né? E ele fala que muitas vezes de tal forma se liga que se funde uma gota a outra, todas reunidas formam todo, como nós demos exemplo aí da chuva, do orvalho, né? A neblina, né? Aqueles flocos que vão se unindo e formam a neblina. E dizem os indígenas que a neblina é abençoada, que a neblina traz saúde, que a gente nem imagina, né, que uma manifestação dessa da natureza pode nos trazer saúde. Pois é, né, os índios, até se eles colhem aquele sereno, né, que cai da neblina, e depois eles aplicam nas crianças para dar saúde para a criança. E é como se a gente recebesse, né, como acontece na casa espírita, um passe, né? A neblina nos dá um passe, a neblina nos dá uma energia, uma força, né? Olha a sabedoria, né, que os indígenas, né, conhecem. É como também a água do banho, né? As gotas do banho se unidas ali com a água do chuveiro, que vai caindo sobre nossa cabeça. O que o nosso André Luiz diz é como se tivéssemos tomado um passe. Também tem o Sadhguru, que é um guru da Índia. Ele diz que o banho limpa até a nossa aura, né? Equilibra a nossa aura, equilibra as nossas energias, né? Equilibra os nossos chakras. Então veja como é importante a gotinha unida à outra quando traz, né, para nós o banho, quando traz a fertilidade para a plantação, para umedecer aquela semente que vão despertar, né, também com o sol e com a água, e trazer o pão, o fruto de cada dia para nós. Então, é importante a gente observar esses detalhes, né? Essas gotas, elas são muito importantes. A gota do suor, né? Daquele suor que levou ao trabalho, que levou, né? Que plantou, que colheu, que construiu, que abençoou, que curou. Então, a gente tem que olhar para esses detalhes, essas coisas que são pequenas na natureza, e que fazem toda uma diferença quando a gente une tudo isso, né? É muito importante, né, a gente se ater a isso. Muito bem, então, deixa eu ver aqui. A gente já está no momento aqui de nos prepararmos para a oração, para as vibrações, para a prece. Então, a gente pede aí que você possa nos acompanhar esse momento, para assim levarmos, como as gotas se unem, né, forças ou colhidas, né, essas forças da expressão de cada um de nós, para que possa chegar até outros irmãos que estão precisando. E assim os benfeitores espirituais, também unidos, né, a nós, colhem essas energias e levam a espiritualidade, armazenam essas energias de prece, de oração, para serem encaminhadas, né? Principalmente para aqueles que estão mais precisando. Então, que a gente possa, nesse instante, então, se unir, e, né, pela prece, né? E também, se quiser, aí, coloque aí do seu lado aí um copo de água, um recipiente com água, né, para que nessas gotas que estão aí formando
líquido, esse conteúdo, possam chegar também aquelas energias medicamentosas que não existem aqui muitas vezes na Terra, os amigos espirituais trazem e vão nos brindar, né, com essas bênçãos aí. Então, que nós possamos nesse instante, amado e querido Mestre Jesus, recorrermos ao teu coração misericordioso, principalmente nesse momento em que o planeta está assolado por esses vírus que estão contaminando milhares e milhares de pessoas, estão desencarnando milhares e milhares de irmãos nossos, a separação das famílias, nesse momento crucial de aprendizado para os nossos seres aqui no planeta, nós possamos nos conscientizar da importância de uma gota, né, que sai lá pela vacina e que vai trazer e vai amenizar e vai ajudar nesta batalha para que esses vírus não se alastrem mais. Pedimos aos médicos da espiritualidade maior, Dr. Bezerra, Dr. Fritz, Dr. Alonso, Dr. André Luiz, nossa querida irmã Sheila e tantos outros espíritos que trabalham na área da medicina, no plano espiritual, possam, com a energia, na formação das preces e orações de vibrações do mundo todo, levarem aos hospitais, aos nossos irmãos que estão nas unidades de terapia intensiva, que estão ligados aos aparelhos, aos respiradores, àqueles trabalhadores também que estão na linha de frente, que estão no contato com esses nossos irmãos, que estão cuidando, socorrendo, amparando, muitos trabalhando muitas horas a mais do que trabalham normalmente. Que essa prece, essa oração, essa vibração unida a outras possam chegar nesses locais de socorro, de amparo. Também nos lares e nos lugares onde está faltando o alimento, onde está faltando socorro, o medicamento, possam mãos generosas unidas a outras, como gotas que se unem, levar o socorro do alimento, do pão para essas famílias. Que a tua luz, Mestre Jesus, se expanda, se espalhe e possa chegar em tantos lugares do nosso planeta, onde está faltando socorro, amparo. Amparo aquele que está na rua, que não tem um seu teto, que está nessa condição de morador não, mas de condição de rua, porque rua não se mora, e que eles possam ser socorridos, amparados. Os nossos irmãos que estão abarrotados nas celas das prisões, que estão sofrendo a proximidade, que não tem como ter espaço e que se contaminam e que acabam por desencarnarem nessa condição infeliz, que poderiam estar se recuperando socialmente, depois, claro, de erros, de falhas, de crimes, mas que são também como tu, Jesus, olhou para cada um de nós, com igualdade, com amor. Amado Mestre Jesus, que a tua luz esteja conosco. Por isso que nós tivemos, Senhor, nos pontos mais altos desse planeta, entre as montanhas do Himalaia, dos Andes, dos Alpes, tu, Senhor, com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção, e do vosso coração, Jesus, e do vosso rosto tranquilo, tua face tranquila, irradiando muita paz, muita luz, muito amor, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem, depois da prece, da oração, das vibrações, nós estamos aqui querendo passar para você, e vamos passar um recadinho. Isso mesmo, nós não falamos de união, então, nós convidamos você a ser sócio do Clube Amigos da Boa Nova, isso mesmo. Seja sócio, colabore, participe. É só você entrar no site aí que vai aparecer na sua telinha, esse site amigosdaboanova.com.br.
aí você pode colaborar, participar desse trabalho maravilhoso de expansão do bem. Isso mesmo, porque quando você colabora, você abre possibilidade para que outra pessoa que ainda não recebeu esse conteúdo possa receber através da rádio, da TV, dos livros, de todo o trabalho que a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, faz. Então, entre em contato também por esses telefones que você vai ver agora aqui na sua telinha, né? O telefone fixo e também o WhatsApp, que é um meio de comunicação bem fácil. Você pode se comunicar com as nossas colaboradoras e colaboradores que estão lá, né, todos os dias para receber, né, a sua mensagem e a sua doação. E você estabelece o valor que você pode dar, e você pode doar mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, não importa. O importante é a sua colaboração. E você vai estar patrocinando né, a programação, nem que seja 1 minuto, para que outra pessoa consiga, né, ouvir, ver e compartilhe mesmo a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, o trabalho da FEAL, e faça parte do Clube Amigos da Boa Nova. É isso mesmo, muito bem. Então vamos continuar aqui com o nosso, né, livro Sugestões Oportunas, do Torres Pastorino, aquele também é autor dos Minutos de Sabedoria. E aí ele fala aqui, olha, quando as gotas separadas caem sobre nós, molham-nos e nada mais. Então, separadas, né? Aquela gotinha que cai aqui, cai ali. Agora, quando elas caem juntas, a gente fica todo molhado, né? Então, é isso. Essa é a ideia, essa é aqui o raciocínio dessa união, né? De cooperação, de fraternidade, de estarmos juntos nessa jornada. Que aí, né, nós somos individualidades, são pessoas que temos e somos pessoas, né, que temos a nossa individualidade, somos únicos, né? Podemos ser semelhantes, não somos exatamente iguais, né? Vejam a íris dos nossos olhos, as digitais das nossas mãos, né, dos nossos pés. Não tem uma idêntica à outra, mas somos semelhantes. Por isso a necessidade da nossa união, da união das nossas forças, para que a gente consiga levar alguma coisa que tenha substância, né? Que tenha, no empreendedorismo, é necessário que haja união de forças, né? O fornecedor, aquele que vai levar, que vai vender, aquele que vai entregar, né? A gente tem lá o homem do campo, o agricultor, né? Ele precisa, antes de comprar semente, de quem ele vai comprar semente? O fertilizante. Aí ele vai, trabalha na terra. Depois existe o quê? Aquele precisa da ajuda daquele que vai ajudar a colher aquilo. Depois transportar, depois vai para um Ceasa, e depois do Ceasa vai para um supermercado, ou vai para uma feira livre, e até chegar a nós. Então, veja uma cadeia de união de forças, né? Acaba acontecendo e existindo. Então, por isso que nós precisamos realmente um do outro. A gente não consegue, a gente não foi criado para viver sozinho, né? Por isso existem aí a Terra, a Lua, Marte, Júpiter. Nós temos um sistema, é um sistema. Temos o Sol, que a gente pode colocar como nosso criador, e depois temos os outros seres em torno. Então temos o sistema solar, temos as galáxias, temos as estrelas, né? E tudo dentro de uma conformidade, uma perfeição na criação do nosso Pai, que todos juntos estamos, né? Mesmo que separados, distanciados, como acontece na pandemia, mas juntos, seguindo, né? Caminhando, jornadeando, precisamos dessa união. Por isso que o nosso querido, né, Torres Pastorino coloca isso aqui. E ele fala assim, quando as gotas separadas, então acontece isso. A gente vai perder com isso, né? Aí ele coloca aqui, ó, quando estão todas reunidas numa piscina, por exemplo, são capazes até de sustentar o nosso corpo, anulando a força da gravidade. Tá vendo? E o homem também a gente não recebeu de Deus a inteligência, né? Se a gente está aqui, a gravidade nos segura, né, para que não haja desprendimento dos nossos corpos, né?
A água, por exemplo, quando unida ali numa piscina, num lago, num rio, no mar, a gente consegue flutuar, né? Mesmo com a gravidade existente, com o peso do nosso corpo. Existe essa flutuação. Nós vamos aí para fora da atmosfera terrena, a gente sabe que a gravidade lá é diferente, então a gente fica flutuando. Então, o que nós precisamos? Colocar um peso ali naquela indumentária, né, do astronauta, ele precisa ser pesada, ela precisa ser segura ali, né, vamos dizer assim, por fitas e por dispositivos para que o astronauta não vá para o espaço, né? Então veja que é necessário essa união, essa corrente de forças, essa corrente de união, porque só assim é que nós vamos conseguir movimentar uma força enorme, grande, até além do que a gente às vezes até compreende, para se construir, para se conseguir um efeito, para se conseguir um sucesso naquilo que estamos fazendo. Então, o nosso aqui querido Torres Pastorino, né, coloca aqui nessas últimas palavras, né? Quando a gente está com as gotas todas reunidas, né, nós somos capazes de dar uma sustentação. Essa sustentação nós vamos adquirir. É como uma rede, né, tecida, né, como a internet, ela existiria se não existisse alguém de um ponto a outro? Ela só existisse sem conexão, sem ligação? Como é que a gente pode movimentar, como aquele exemplo daqueles meninos que se movimentaram para conseguir água para a África, para conseguir bicicletas para as crianças lá se movimentarem, para as pessoas se movimentarem, né? Se não houvesse ajuda das outras, o projeto iria por água abaixo, né? Falando de gotas, né? Iria por água abaixo. Então, que a gente possa unir essas forças aí, né? Pensar, refletir sobre essa mensagem do Torres Pastorino no livro Sugestões Oportunas e a gente possa, com isso, sentir-se mais feliz, né? É muito gostoso quando a gente une um grupo, trabalha em equipe, tudo dá muito mais certo, né? Porque a gente está agregando forças. Um tem habilidade para isso, outro tem habilidade para aquilo, um, né, tem mais desenvoltura para determinadas situações, outro para outra. Por isso que a gente tem divide tarefas, por isso que a gente coloca pessoas em várias situações e postos, né, para que a situação daquela união de trabalho possa ter um sucesso. Então, pensemos nisso aí. E a gota de cada um é importante, não importa se um tem uma gota um pouco menor, né, aquela gotinha, outro tem uma gota maior, mas são gotas, são partes de cada um de nós que vão se unir e dar essa força essencial para uma tarefa. Muito bem, então a gente já está chegando ao final de mais um Alvorada, mais um programa aqui, né, que a gente traz na manhã para você, agradecendo aí a todos que estão ligados, né? Eu queria fazer um convite para vocês conhecerem aí o nosso canal também, que chama Laços Espirituais. Se você for lá no nosso Facebook do Nando Garcia, ou no Facebook Laços Espirituais, ou também no Spotify, né, e SoundCloud, você vai encontrar Laços Espirituais lá, que é o nosso canal lá, né, para você participar aí e também interagir conosco. E aqui a gente agradece a todos os nossos queridos e queridas, né, telespectadores, agradecer aos técnicos que estão aí nos bastidores, trabalhando para chegar essa imagem, esse som, essa mensagem que tem em toda a grade da TV Mundo Maior. Então, muita paz aí, muita luz a todos, agradecemos imensamente essa oportunidade de estarmos juntos e esperamos você no próximo programa, né, Alvorada, aqui da sua TV Mundo Maior. Até. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amor.
Aqui, Alvorada, com Nando Garcia.